E recebemos o candidato deputado estadual, Márcio Pacheco, em nome da direção do jornal e de toda a equipe. Agradeço a sua disponibilidade. Cara, uma alegria para mim. Agradeço pelo convite, um espaço importantíssimo. Sei da audiência que tem o Jornal Paraná em todos os seus formatos, impresso, pelas mídias, enfim. Então, uma grande alegria para mim estar aqui. Agradeço pelo convite e uma grande alegria falar também com quem vai nos acompanhar aí pelas redes sociais, né? Que bom, seja muito bem-vindo. Obrigado. Márcio Pacheco, do PDT, lançaram Chapa Pura, né? E o nome da chapa é Amor por Cascavel é o que nos move. E este ano vai ser a sua segunda eleição para candidato para prefeito de Cascavel. O que mudou do Pacheco de 2016? Olha, Carla, em 2016 eu tinha 3 anos e meio de vida política, né? E eu tinha sido eleito vereador em 2012, com 1.412 votos. No primeiro dia que eu cheguei na Câmara, né? No segundo, melhor dizendo, eu fui eleito presidente da Câmara de Cascavel. 1 ano e meio depois eu me tornei deputado estadual, com quase 25 mil votos em todo o estado do Paraná. E aí 1 ano e meio depois eu sou então candidato a prefeito de Cascavel em 2016. Ou seja, naquele momento eu tinha 3 anos e meio de vida política, né? A experiência que eu tinha, que eu tenho ainda, mas hoje muito maior, era a experiência que nós fizemos na gestão da Câmara Municipal de Cascavel, que nós administramos o dinheiro público, que era um orçamento para 15 vereadores, porque antes de 2012 eram 15 vereadores. Em 2013 passou a ser 21 vereadores. O meu orçamento da Câmara era para 15 vereadores, não era para 21. Passou a ser 21 e mesmo assim, com esse orçamento, eu não pedi mais dinheiro para o prefeito, que seria normal, e nós administramos os 2 anos e eu devolvi para a prefeitura mais de 4 milhões de reais. As nossas contas foram aprovadas nos 2 anos por unanimidade pelo Tribunal de Contas e no segundo ano, inclusive em 2014, em 2014 exatamente, foram aprovadas sem ressalva. Foi histórico isso em Cascavel, nunca tinha acontecido. Então eu tinha uma experiência de gestão, mas a experiência política é evidente que hoje é incomparavelmente maior. Eu tinha 3 anos e meio de vida política, hoje eu tenho praticamente 8 anos de vida política. Então a relação com o governo, a relação com o meio político, a relação com as pessoas. Hoje eu sou uma pessoa mais conhecida em Cascavel, o que nós conseguimos trazer para Cascavel só nesse ano, próximo de 6,4 milhões de reais, fora os 650 mil que eu liberei agora para reinício das obras da ala materno-infantil. Então a nossa visão, porque era uma visão administrativa do ponto de vista de gestão de Câmara, mas hoje é uma visão muito mais abrangente do ponto de vista de visão do Tribunal de Contas, das leis. Então nós temos uma experiência que acredito que vai ser muito agregadora para a eleição e evidentemente, se for da vontade de Deus e o povo assim aprovar, para a nossa gestão pública a partir do ano que vem. O seu grupo ficou muito pequeno, né? Tanto que vocês estão indo só com o PDT, houve uma reviravolta ali na reta final Sim. das convenções. Como que isso pode influenciar a sua campanha? Você estava preparado para uma campanha tão enxuta? Olha, vai influenciar positivamente, cara. A população, ela consegue ver. Até fiz uma resposta atrás, alguém falou assim, olha, mas a candidatura do atual prefeito está muito grande e tal. E infelizmente é uma realidade. Eu até usei uma expressão do povo, assim, olha, quanto maior a quantidade de bezerros, maior a necessidade de leite para alimentá-los. Então nós vamos de chapa pura, com muita honra, com muito orgulho. Tenho uma alegria imensa, Carla, de ter conseguido construir a Samantha Sitnik, uma mulher maravilhosa, uma pessoa que tem realmente uma sensibilidade imensa para nos ajudar a pensar realmente todas essas causas que o homem naturalmente não tem essa sensibilidade que a mulher tem, para pensar a vida em família dentro de casa, para pensar os filhos, e no caso dela de maneira especial. Ela tem uma realidade, né, da qual ela é muito agradecida a Deus por isso, mas ela tem uma realidade de ter dentro da sua casa 3 filhos, os 3 são autistas. Então assim, quem tem uma realidade, quem vive uma realidade do autismo sabe o que significa isso. As pessoas têm uma dificuldade muito grande em entender uma criança com autismo, imagine 3. Então uma pessoa que tem uma sensibilidade é presidente da AMAC aqui em Cascavel, Associação das Mães de Autistas de Cascavel. Foi ela que me ajudou a entender essa realidade, foi a partir dela e das amigas dela que eu passei a me importar com essa causa. E a grande parte das nossas ações hoje na Assembleia são em torno das pessoas com deficiência. Então, Carla, esse fato de ir com chapa pura não é desagregador, pelo contrário, é muito agregador para o voto consciente, para o eleitor consciente que sabe a importância que tem você chegar numa prefeitura sem aquele monte de compromissos.
tendo liberdade para fazer realmente uma gestão pública eficiente, para montar uma equipe que se baseia unicamente na capacidade técnica e não nos conchavos, não no cabide de emprego, para agregar, para chamar para a prefeitura aqueles que foram os apoiadores na campanha. Então isso é muito importante. Eu entendo que esse é um agregador. A campanha do Bolsonaro foi assim, foi ele praticamente chapa pura, foi ele com o PRTB, que era um partido muito pequeno, tinha 9 segundos de tempo de TV, e o Bolsonaro simplesmente se tornou presidente da República. Então a população está atenta a isso, vai perceber a diferença, né? Há um Golias, né? Nós, evidentemente, nós estamos na condição de Davi, mas nós sabemos qual foi o resultado dessa luta de Davi contra Golias. Me diz uma coisa, você tocou no assunto da vice. Este ano, nas convenções, a grande surpresa foram os vices e praticamente todas as candidaturas, né? A sua estava definida, vamos dizer assim, em cima da hora mudou tudo. Quais foram os critérios? Como é que você chegou a Samanta em cima da hora? Foi anunciado na noite, lá na convenção. O que te levou a escolher a Samanta? Primeiro, Carla, por que é que nós não conseguimos construir composições? Primeiro porque, lamentavelmente, o meio político tem algumas pessoas que não conhecem o valor de ter a palavra. A honra que o homem e a mulher devem ter de quando dá a palavra. Foi dada a palavra e foi rompida a palavra. Não só nesses contextos, mas também em outros. Por quê? Porque nós não aceitamos qualquer tipo de negociatas. Eu não entrei na política para fazer conchavos, para fazer compadrio político. Quando eu anunciei que nós renunciaríamos e renunciaremos 100% do fundo eleitoral, que é uma lástima para o país, nós conversávamos sobre isso antes de iniciar a entrevista, porque além de já ser distorcido, você tirar da vida das pessoas o sofrimento que tem hoje, uma pessoa que não consegue fazer uma cirurgia eletiva, uma pessoa que não consegue, às vezes, uma consulta médica, não consegue uma cirurgia da visão, por exemplo, e você pegar 2,034 bilhões de reais para investir em campanhas eleitorais, para investir, não é investir em campanha eleitoral, porque o problema maior é que a grande maioria desse dinheiro vai ser roubado do dinheiro público, vai ser desviado do dinheiro público. Então, quando eu anunciei que não aceitaria, por exemplo, o recurso público vindo do fundo eleitoral, naturalmente, então não vai ter dinheiro, então eu não vou me aproximar dessa candidatura. Então, para mim é uma alegria isso, porque pessoas que estão se aproximando da política para atender os seus interesses pessoais, eu não quero essas pessoas do meu lado. E aí, depois dessa construção, né, ou seja, desse rompimento de acordos que tinha sido feito, nós tivemos ali uma dificuldade muito grande, cara, porque graças a Deus nós temos pessoas maravilhosas dentro do PDT. O Dr. Márcio Couto, por exemplo, uma figura fantástica que está conosco, médico aposentado do Exército Brasileiro, uma pessoa fantástica. Temos o seu Anselmo Corbari, que é um agricultor, um ex-vereador de Cascavel, uma pessoa fantástica também que poderia estar com o seu Sadi Bodanese, ex-presidente do PDT, enfim, a Eveline Paludo, o próprio Fernando Roberto, que está fazendo um trabalho extraordinário de fiscalização do dinheiro público em Cascavel, o Serginho Ribeiro. E aí nós chegamos no entendimento, apresentei, né? A Samanta, que era nossa pré-candidata a vereadora, por conta da pandemia, ela falou: olha, deputado, não tem condição de ser candidato, porque vereador tem que estar muito mais presente, tem que ir realmente e tal. E aí veio no meu coração o nome dela por conta desse contexto, porque eu tenho vivido muito essa questão das pessoas com deficiência. E a importância que naquele momento nos veio de ter, de fato, uma mulher do nosso lado para justamente ajudar, porque, Carla, veja, a sociedade ela é dividida e se soma com homens e mulheres. Me parece, de maneira muito clara nesse momento, que não tem muito sentido você ter, por exemplo, em 2016 eu tinha o Dr. Juliano Murbach do nosso lado, mas hoje a visão que eu tenho é muito importante você ter numa chapa majoritária um candidato a prefeito e um candidato a vice, em que represente essa população, onde 50%, que na verdade é 49% é homem, e 51% é mulher. Não tem como o homem representar a mulher na sua plenitude. E a Samanta não só representa essa questão da mulher, mas também essa sensibilidade toda em torno das pessoas com deficiência, que é uma população muito grande e que depende desse olhar do poder público. Então todos os contextos, né, nos levaram e foi aclamada, Carla. Isso não estou falando aqui com um discurso de partido, não. 100% das pessoas que nós debatemos internamente acharam a escolha sensacional, e eu estou muito feliz por ter construído essa parceria com a Samanta. Vamos fazer uma grande campanha. Então, a gente percebe que o esforço para encontrar o vice, ele acaba sendo maior do que a gestão do vice depois. Geralmente o vice é escanteado, a gente nem ouve mais falar do vice,
ele simplesmente ocupa a vaga do prefeito quando o prefeito vai sair de férias ou passa por uma cirurgia e ainda assim não tem poder de caneta. Verdade. Então, qual que é o seu compromisso com a vice? Que espaço que a Samanta teria na prefeitura caso a chapa de vocês fosse eleita? Carla, a Samanta vai ter uma influência, uma participação plena na nossa gestão. De verdade digo isso porque ela já sabe o quanto que nós somos comprometidos, por exemplo, a nossa aproximação foi fundamentalmente por conta das pessoas com deficiência, né, que ela representa toda essa entidade e tudo mais. E ela sabe o quanto que as ideias dela, acho que 100% das ideias que ela trouxe para mim, sem ser nesse momento nada do meu mandato, por exemplo, 100% das ideias que ela trouxe para nós implementamos, apresentamos o projeto e aprovamos na Assembleia Legislativa. Inúmeros projetos, não vou nem destacar aqui vários, mas um deles, por exemplo, que estabelece a gratuidade do pagamento do pedágio para as pessoas com deficiência. Autistas, pessoas com síndrome de Down, pessoas com outros tipos de deficiência. Então a Carla sabe, a Samanta sabe o tamanho do respeito que eu tenho pela opinião dela. E ela vai ser tão atuante, tanto quanto ela possa e ela tenha disponibilidade para nos ajudar. Então assim, eu faço política de grupo, Carla, eu ouço as pessoas e eu gosto que as pessoas agreguem, porque se vem uma ideia boa, é maravilhoso você implantar uma ideia boa, e a Samanta e todo o time, né, de pessoas que rodeiam ela, realmente são pessoas muito nobres, muito grandes, de coração, de alma grande. Então, com certeza, ela vai ter uma participação muito ativa, não vai ser vice-prefeita de gabinete ou de segundo plano, pelo contrário. E detalhe, né, ela vai ser vice-prefeita conosco 4 anos. Nós não concordamos, nem eu e nem ela, que o vice-prefeito, às vezes, né, enfim, para ocupar um outro cargo que tenha mais influência, que tenha mais poder, ocupe um outro espaço. Nós queremos, ela quer e eu quero também que nós estejamos na prefeitura pelos 4 anos de governo, eu como prefeito e ela como vice-prefeito. E falando nisso, como é que está sendo montado o plano de governo de vocês? Plano de governo com uma participação muito grande de todas as pessoas, cara. Nós fizemos próximo de 500, mandei ofício para em torno de 400, 500 entidades, lideranças que representam a população de Cascavel, para que elas apresentassem as suas ideias. Então são ideias coletadas, né, de todos os cantos da cidade, de todas as esferas de sentimentos da população. Então um plano absolutamente participativo. Nós protocolamos ontem, junto com o plano de governo, uma versão, como é que nós nos expressamos? Uma versão concisa, na verdade, né? A ideia, a principiologia do projeto, o conceito do projeto de plano de governo. O plano de governo na íntegra nós vamos publicar nas redes sociais para que todos tenham acesso. Tem mais de 50 páginas nosso plano de governo na íntegra. Está pronto já? Está. O plano ele nunca está 100% pronto, cara, porque ele é sempre uma construção permanente. Eu venho aqui conversar contigo, de repente você me traz uma ideia maravilhosa e eu acolho a tua ideia e coloco no plano de governo. Mas a essência 100% pronto, todo o plano na íntegra já está 100% construído, agora é só realmente aprimorar e acolher outras ideias boas que vem. Quem estiver nos assistindo, por exemplo, tiver uma ideia maravilhosa para Cascavel, que, como diz a nossa coligação, nós somos movidos por amor a essa cidade. Então quem ama essa cidade e quer de fato ver essa cidade sendo pensada com amor por ela e não com amor por interesses pessoais ou para atender a alguns grupos, deve nos ajudar, com ideias inclusive, e nós vamos respeitar e acolher, e o que tiver no plano de governo, cara, nós vamos implementar. Nós estamos falando a verdade sempre para a população. A partir de quando vai estar disponível o plano? Agora a eleição deve começar mesmo a partir do dia, não sei se é dia 27, dia 1º, enfim. Aí nós temos, a Justiça disponibiliza uma página pessoal para cada candidato. Então na nossa página, assim, tão logo a gente tem essa página, vai estar disponível, acessível, mas nós vamos divulgar isso aí para que todo mundo tenha acesso ao plano e que possa trazer mais contribuições também. Cidades vizinhas como Toledo e Foz do Iguaçu há anos adotam um orçamento um pouco mais participativo, né? Os vereadores têm um percentual do orçamento e eles propõem emendas que são impositivas e o prefeito é obrigado a cumprir essas emendas, não é uma simples indicação. Existe alguma proposta nesse sentido na sua gestão, uma participação maior dos vereadores na definição do orçamento municipal? Não, na verdade não pensamos nisso, cara, mas é uma situação que a gente podemos pensar, podemos avançar, desde que a gente tenha clareza de que de fato essa intenção dos vereadores seja de fato levar obras que sejam prioridade para as comunidades.
e que não sejam obras para capitalizar apoio político. Nós queremos pensar em Cascavel, nós não queremos pensar em agregar apoio político, nós queremos fazer, e a população, se assim entender que aquilo foi bem feito, que volte a votar no candidato a vereador, enfim, do jeito que ele entender. Então nós não queremos fazer do dinheiro público só para aparência, só para construir alguma coisa que dê mais voto. Nós queremos construir as obras que de fato são importantes para a vida das pessoas. Não adianta você fazer um monte de obras, mas essas obras não melhorarem efetivamente a qualidade de vida das pessoas. Fazer um monte de obras que não são prioridades. Você tem que ir lá no bairro, lá no bairro mais distante da cidade e ver o que eles gostariam que fosse feito naquela comunidade. Então nós pensamos a participação das pessoas, cara, de uma maneira muito mais efetiva. Nós queremos ouvir de fato as comunidades, as lideranças daquelas comunidades, estabelecer cada comunidade 3 prioridades, que às vezes você pede, a comunidade tem uma prioridade que às vezes é um orçamento muito elevado, o poder público pode não ter condições de fazer naquele momento, mas qual que é a segunda prioridade? A segunda é essa, então essa nós temos condições de fazer e vamos fazer. Então nós queremos pensar esse orçamento participativo de maneira ainda mais democrática. E se nós entendermos que há realmente sensibilidade e comprometimento dos vereadores para que eles de fato façam os investimentos no que é prioridade para aqueles públicos que eles representam, não tem problema nenhum discutir isso e avançar nessa pauta. Mas a participação nós queremos que seja a própria comunidade levando as suas demandas, e aí sim, nós vamos estabelecer essas prioridades a partir das pessoas e não a partir da vontade do prefeito. O prefeito, Carla, ele não é eleito para ser o dono da cidade. O prefeito não é o dono de Cascavel. O prefeito ele deve estar lá para administrar, para gerir os recursos públicos e não para definir, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Tá, mas você perguntou se isso era, meu irmão, o mais importante para Cascavel nesse momento? Para quem você perguntou? Não, eu decido que eu quero fazer, isso é um absurdo. Então assim, tem que ouvir as pessoas, ouvir as entidades, a sociedade civil organizada, a imprensa que apresenta tantas demandas que tem. A partir dessas demandas nós estabelecermos as prioridades para Cascavel, ou seja, inverter o conceito. Não é o prefeito define, faz a administração, faz a gestão do dinheiro público, mas não fica estabelecendo prioridades para fazer discurso político em época de campanha, para fazer propaganda, para fazer publicidade. Não é essa a finalidade de um prefeito. Pelo organograma, hoje a Prefeitura de Cascavel tem 13 secretarias, mais a Procuradoria-Geral. São 6 órgãos de administração indireta, porque a CETRANS deixou de existir, né, vira um departamento, uma autarquia. Como é que você pretende trabalhar com essa estrutura? Você já pensou nisso? Você vai manter essa estrutura? Você vai abrir secretarias? Vai fechar secretarias? Nós vamos reorganizar, cara. Vamos reorganizar com o nosso olhar. Então, por exemplo, você tem hoje a Fundetec. A Fundetec, por exemplo, é uma autarquia extremamente importante para Cascavel. Você não tem como pensar o desenvolvimento econômico, a geração de emprego, a criação de novas empresas sem um protagonismo da Fundetec, que é para isso que ela foi criada. Mas lamentavelmente ela foi completamente desvirtuada da sua função. Você não vê protagonismo da Fundetec hoje. Então nós vamos estruturar a Fundetec de maneira que ela possa de fato existir de fato e não apenas de direito, para fazer cabide de emprego, para alocar pessoas que são amigos do prefeito. Não é essa a finalidade de uma entidade, de uma secretaria. Eu não tenho essa visão, olha, que nós temos que estrangular a questão da economia burra. A gestão pública existe para atender as pessoas com eficiência. A gestão pública não existe só para economizar dinheiro público, mas comprando materiais ou equipamentos ou construindo uma obra que seja tão barata a ponto de em pouco tempo ela estar destruída. Comprar materiais, por exemplo, quanto que nós vemos de reclamação? Comprou-se, por exemplo, fez uma licitação pública para comprar luzes para trocar a iluminação pública de Cascavel. Muitas pessoas dizem que as luzes, você troca a lâmpada num dia, em poucos dias ela está queimada. Você veja, é a má gestão, é você jogar dinheiro fora. Você economiza no preço, mas você gasta 2 vezes. Você tem que ir lá para trocar a lâmpada, 15 dias depois você tem que movimentar de novo toda a máquina pública para trocar de novo aquela lâmpada. Então não deve ser a preocupação do custo-benefício da máquina pública para que melhore a qualidade de vida das pessoas e para que a gestão pública ela tem que ser uma facilitadora da vida das pessoas, uma facilitadora do empresário que quer gerar emprego. Nós temos que desburocratizar. A nossa gestão ela vai ser disruptiva.
Ela vai romper com esse conceito tradicional de fazer gestão pública do jeito que foi feito sempre. Nós vamos fazer diferente, de maneira que possa facilitar a vida das pessoas. Então, Carla, nós vamos com certeza enxugar a máquina pública, mas com inteligência, sem que traga prejuízo para a população. Porque enxugamento de máquina pública que diminui a qualidade da atenção para a população é um enxugamento burro. Então nós vamos estruturar o que já existe, vamos retirar aquilo que não é necessário, que não funciona, e vamos criar, por exemplo, as pastas que nós entendemos. Vou te dar 2 exemplos, por exemplo. Eu acho um absurdo não existir uma secretaria de esportes em Cascavel. Meu Deus do céu, o esporte, se pensado na importância que tem o esporte para quem pratica o alto rendimento do esporte, para quem vive do esporte de base, para quem vive do esporte de lazer, para quem a saúde pública, cara, você não tem noção de como que o esporte agrega para melhorar a qualidade de vida na saúde pública da população de Cascavel. Segurança pública, quem pratica esporte não se envolve com drogas. Quem pratica esporte não se envolve com criminalidade. Quem pratica esporte tem saúde e, portanto, não vai ser uma consulta mais na UBS, na USF ou na UPA. Então, o esporte, nós vamos criar a Secretaria de Esporte. A Agrotec, por exemplo, que hoje está agregada à Fundetec. Meu Deus, você tem a Fundetec, que a finalidade principal dela é dar suporte tecnológico para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que nós vamos chamar de Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico. Você não tem esse mesmo suporte hoje, por exemplo, para a agricultura, que é outra pasta importantíssima. Cascavel, o município de Cascavel, a cidade de Cascavel, tem uma dívida com o interior de Cascavel, com os nossos agricultores. O que Cascavel é? Essa pujança toda vem do que? Do agronegócio, da nossa agricultura. E você não ter estrada rural para os nossos agricultores, você não poder dar um incentivo para o nosso agricultor, verticalizar a produção, agregar valor no seu produto. Como que faz isso? Com uma entidade fortalecida que se chama Agrotec. Então nós vamos dar vida própria para a Agrotec, para que ela possa dialogar com a Fundetec, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e a Secretaria de Agricultura. Esses 4 são o pilar do desenvolvimento, da geração de riqueza e de emprego no município de Cascavel, no nosso governo. Como é que você vai escolher os secretários? Capacidade técnica, cara. Na verdade, não é só capacidade técnica. Nós estamos dizendo o seguinte, não é só o secretariado. A equipe que vai nos ajudar na administração pública. O secretário é uma pessoa. Se você tiver um secretário bom, mas se você tiver diretores ruins, o secretário não vai conseguir implementar boa gestão na sua pasta. Pelo contrário, se você tem diretores excepcionais, você tem gerentes, você tem fiscais, enfim, pessoas que trabalham dentro das secretarias, das autarquias, mas você não tem um secretário bom, também não funciona. E se você tem o secretário bom, os diretores bons, mas o prefeito não estabelece aquilo como prioridade, se não for prioridade cuidar do esporte, se não for prioridade cuidar da agricultura, não vai acontecer de nenhuma maneira. Então nós temos boa vontade, nós estamos, não só boa vontade, nós temos essa capacidade de olhar para a gestão pública do jeito que ela possa ser eficiente, como eu disse. Então, escolha do secretário e dos demais servidores que vão compor o nosso time. 3 requisitos básicos. A pessoa tem que ser honesta. Nós não queremos secretários, nós não queremos diretores ladrões, bandidos. Nós não queremos pessoas que venham para a prefeitura para se dar bem. Mas isso às vezes você não sabe antes da pessoa entrar, né? Mas dá para ter um feeling, viu, cara? Com 23 anos de policial que eu sou, 10 anos policial militar, 12 anos na Polícia Federal e 8 anos na vida política, você consegue bater o olho e o meu feeling é muito apurado para olhar quando eu estou tratando com uma pessoa que claramente ela parece ser, mas a essência dela é perversa, e de quando ela de fato tem um comprometimento com a cidade de Cascavel. Então, e outra coisa, se por acaso nós nos enganarmos, você tenha certeza que isso aparece em pouco tempo, e quando aparecer, é assim, não tem nem explicação. Nós não aceitaremos, né? Pode acontecer, evidente que pode acontecer. O que você fala, não tem como você medir isso. A corrupção é uma coisa que, infelizmente... Né? De repente pode fazer um ladrão. Exatamente, a oportunidade faz o ladrão. Então, assim, uma pessoa falou assim, nossa, Márcio, eu admiro você, um delegado de Polícia Federal que está hoje em Guarapava, eu admiro você porque você entrou na política e continua sendo íntegro. Eu falei, como é que eu respondi para ele? Eu falei assim, as pessoas são o que são. Quem é, seja o que for, coloquei 3 pontinhos, quem é bandido, quem é honesto, não muda, apenas aperfeiçoa o que sempre foi.
Então, se você é íntegro, você vai manter a tua integridade e vai aperfeiçoar cada vez mais. Se você é bandido, dentro de uma oportunidade, por exemplo, você simplesmente vai revelar aquilo que a pessoa sempre foi. Então, nós vamos evidentemente fazer essa escolha com base no grupo que está ao nosso redor, que nós acreditamos muito firmemente que são pessoas muito íntegras. Então, honestidade, até porque, né, desvio de recurso público, bandidagem no meio político não combina com o meu perfil de policial federal, que sou há 12 anos e que, portanto, o que nós sempre fizemos é combater a criminalidade, combater a corrupção, combater o tráfico, combater o crime. Então, honestidade, capacidade, que não adianta a pessoa honesta, mas é incompetente, não vai adiantar nada para o serviço público. E às vezes a pessoa é competente, mas é desonesta, nós não queremos também. Então, honestidade, competência e comprometimento com a cidade. Nós queremos realmente pessoas que sejam apaixonadas pela cidade de Cascavel, que queiram de fato fazer a administração acontecer para melhorar a vida, a nossa cidade. Nós queremos pessoas que pensem no futuro dos seus filhos, que pensem no nosso futuro quando nós vamos ficar velhos, quando nós vamos ficar idosos daqui a um tempo. Como é que nós vamos pensar a Cascavel para os nossos idosos? Então, honestidade, capacidade e comprometimento com a cidade de Cascavel. Ou seja, comprometimento é aquela pessoa que faz mais do que ela tem obrigação de fazer. Tem uns que não fazem nem obrigação. Então nós vamos querer pessoas que façam mais do que têm obrigação. Então esses são os requisitos da nossa equipe do ponto de vista de secretários, de diretores, e que nós vamos priorizar de maneira muito forte, cara, o servidor efetivo. Porque quem conhece realmente do serviço público com prioridade em primeiro plano são os servidores que já estão dentro das pastas. Então esses vão ser chamados como foram na Câmara, onde eu coloquei mais de 70% dos meus assessores que eram para ser comissionados, foram com servidores efetivos, porque eles conhecem as realidades da saúde, do esporte, da assistência social, de todas as pastas. Nós vamos priorizá-los. Qualquer pessoa que já acompanhou alguma eleição, seja municipal, estadual ou federal, houve discursos que são padrões, né? Sim. Vou fazer escolha de técnicos, só vou contratar pessoas honestas, a saúde e a educação são minha prioridade. E isso não sempre, né? Tem mais um outro discurso que é não vou lotear a prefeitura com cargos, né? E isso nem sempre vira realidade, porque depois eleito a situação é outra. Que garantia o eleitor tem que o seu governo vai fazer diferente? A minha história. A história minha na vida política. A minha equipe, cara, de mandato, é uma equipe extremamente qualificada tecnicamente. Eu não fiz escolha porque fulano me ajudou na eleição. A minha equipe é uma equipe capacitada tecnicamente. Então, assim, quem conhece, quem já procurou os nossos trabalhos alguma vez, já entrou em contato, sabe do que eu estou falando. E as pessoas devem procurar e ver como que o nosso mandato funciona. Você veja, em um ano de mandato, nós trazemos só para Cascavel aproximadamente 7 milhões de reais, cara. Isso demonstra muita competência da nossa equipe. Então, assim, nós temos uma equipe capacitada. Um outro detalhe, questão da honestidade. Cada um me diga com quem andas e te direi quem és. Esse conhecimento do ditado popular que as pessoas conhecem muito bem. Eu estou há 8 anos na vida política, cara, e 23 anos no serviço público. A minha ficha continua 100% limpa. Não é porque eu nunca fui condenado em primeira instância e aguardo condenação em segunda instância. Porque quem é condenado em primeira instância continua sendo ficha limpa, mas é condenado, não é ficha limpa. Não é porque eu nunca fui condenado em primeira instância, não é porque eu nunca fui, cara, nem denunciado pelo Ministério Público, jamais. Os nossos adversários apresentaram um monte de denúncia contra nós, todas elas foram 100% arquivadas pelo Ministério Público. Então, se eu trabalho com essa linha de retidão de caráter, de honestidade, é evidente que eu não aceito do meu lado, até porque eu não quero, com essas pessoas, manchar a minha história de vida. Eu tenho um respeito e uma honra de representar bem a minha família, de representar bem a minha Polícia Federal, de representar bem o meu eleitor, que é um eleitor honesto, que é um eleitor que não me pede gasolina para votar em mim. É um eleitor que não me pede vantagem, é um eleitor que vota porque confia no nosso trabalho, porque confia no nosso projeto. Então eu tenho um compromisso com a minha história, com a minha família, porque a minha esposa e os meus filhos não merecem passar vergonha pelo pai que tem. Merecem ter orgulho do pai que tem. A Polícia Federal não merece ter a sua imagem denegrida por conta de ter um policial federal envolvido em maracutaia. E o meu eleitor não merece passar vergonha por ter pedido voto para mim e depois ver o meu nome envolvido em qualquer escândalo. Então, a nossa história demonstra que nós temos uma equipe capacitada tecnicamente, uma equipe honesta e uma equipe muito comprometida com o serviço público. E a última, finalizo essa resposta com o que nós fizemos na Câmara Municipal de Cascavel, onde nós colocamos pessoas capacitadas
Pessoas honestas e pessoas comprometidas com a Câmara, que foi aquele resultado que eu disse no começo, de nós fazermos uma gestão de 2 anos, que foi histórica em Cascavel. Me diz uma coisa, nós passamos agora um momento histórico, né? Nunca antes o mundo parou da forma com que parou neste ano em função da pandemia do novo coronavírus. E no mundo todo, não só aqui, a saúde se revelou um problema, né? Nós vimos sistemas de saúde do primeiro mundo colapsarem. Diante disso, qual que é a tua visão hoje? Como é que você organizaria a saúde pública de Cascavel, diante de tudo que aconteceu? Carla, o primeiro ponto fundamental é ouvir quem entende de saúde pública. Quem mais entende da saúde pública de Cascavel são os servidores que estão na linha de frente. E que, pelo menos é o que me dizem, que além de não ser ouvidos, estão se sentindo desvalorizados, estão se sentindo desrespeitados. E é uma gestão, assim, você não consegue, como é que você pode fazer, como é que eu sou policial? Então, tenho uma formação docente, sou professor formado pela UniOeste em letras português e inglês, mas sou policial. Então, o que eu mais entendo, cara? Eu entendo de segurança pública, bastante, né? Eu entendo de saúde pública, entendo, é evidente, eu tenho uma trajetória de vida política e tudo mais, mas quem mais entende, eu nunca trabalhei dentro lá de uma UBS. Agora, quem trabalha dentro de uma UBS sabe onde estão os problemas. Quem trabalha dentro de uma USF, uma equipe de saúde da família, por exemplo, que vai nas casas, é o melhor termômetro que você pode ter, cara. Essas pessoas vão falar, deputado, olha, as pessoas estão depressivas, as pessoas não estão cuidando do seu quintal, nós temos que agir a partir dessas informações. Então, não obstante todo o planejamento que nós vamos apresentar com informações técnicas que nos foram apresentadas e sentimentos que as pessoas têm, inclusive de servidores, que vai estar no nosso plano de governo, cara, muito mais importante do que isso. Nós vamos, no começo da nossa gestão, chamar esses servidores que estão dentro da área da saúde e de todas as pastas, numa ordem de prioridade, evidentemente a saúde da população de Cascavel e a geração de emprego, que paralelamente serão os 2 grandes problemas que nós vamos encarar logo depois dessa pandemia. Nós vamos chamar essas pessoas, esses servidores, para que eles nos ajudem a pensar quais são os remédios que nós temos que implementar dentro da saúde pública para que ela passe de fato a funcionar. O primeiro ponto é fazer com que o servidor se sinta valorizado, se sinta respeitado e se sinta ouvido. E colocar os servidores nos seus lugares certos, cara. Porque, por exemplo, às vezes, para punir um servidor público, o que é que o gestor faz? Coloca ele num lugar ou numa função que ele não gosta para puni-lo. O que vai acontecer? Ele vai ser ainda pior para a população. Quem vai sofrer com isso vai ser a população. Então, colocar as pessoas certas, nos lugares certos, buscar valorizar em todos os sentidos, não só financeiro, mas até mesmo, especialmente no respeito, no diálogo, e ouvir essas pessoas. A partir disso, nós vamos ter um raio-x muito claro do que nós precisamos fazer em Cascavel para melhorar, e nós vamos, cara, com a graça de Deus e a nossa capacidade, e essa capacidade de ouvir as pessoas, nós vamos melhorar em muito a qualidade de vida das pessoas dentro da saúde pública de Cascavel. Falando em pandemia, nós vimos uma divisão de ideias, de opiniões até hoje, a respeito das decisões que foram tomadas, né, de lockdown, de quarentena, e ninguém sabe até agora quais foram as decisões mais acertadas, né, porque as decisões foram todas inéditas. Na sua opinião, qual foi o aprendizado da humanidade nesses 7 meses de pandemia? Olha, a pior decisão de um gestor público, não de um prefeito politiqueiro, não de um prefeito de publicidade, prefeito de propaganda. Esse tipo de prefeito é o pior tipo de prefeito que existe. Ele toca de acordo com que a música, ele dança de acordo com a música, ele segue de acordo com o vento, é tocado pelo vento, pela opinião pública e pela pressão de quem pensa de um jeito e quem pensa de outro. Gente, isso não é gestão pública. Isso é você fazer aquilo que as pessoas estão te pressionando para fazer. Gestor público tem que ter firmeza para tomar decisões com amparo técnico. O coronavírus não é a primeira vez que ele acontece no mundo. Ele já aconteceu outras vezes. Já existem experiências, já existem uma série de estudos e existem, por exemplo, muitas pessoas que entendem muito disso. Como é que o gestor público, numa situação dessa, deve tomar as suas decisões? Com base em argumentos técnicos. Não sei se foi o que aconteceu em Cascavel, não me parece que tenha sido. Havia uma pressão muito forte pelo lockdown no primeiro momento, que me parece, eu assim, cara, eu nem gosto de ficar entrando nessa seara, porque, como você disse, como você não tem uma fórmula pronta
do que é certo, do que é errado nesse formato, então eu não gosto de ficar fazendo apontamentos, mas me parece que são bastante questionáveis. Por exemplo, na primeira semana, então não estou falando isso agora, depois que passou a pandemia, na primeira semana eu gravei uma live, que está gravada, onde eu já dizia naquele momento que eu não concordava com o isolamento horizontal. Desde aquele momento eu entendia que teria que haver, no máximo ali, e de fato teria que haver, o isolamento vertical. Deixa quem precisa produzir, quem tem condições de trabalhar, estabelece regras e estabelece fiscalização. Então, ou seja, como é que você, diante de uma pandemia, como é que você faz? Você estabelece regras, estabelece fiscalização. As regras não sei se foram adequadas e a fiscalização não me parece ter havido. Então se fechou no momento que me parece que foi bastante inoportuno, e depois se abriu também no meio da que estava bastante forte ali o impacto. Até Cascavel teve e continua ostentando esse infeliz número, do maior número de casos contaminados, inclusive de mortes, proporcionalmente no estado do Paraná. Então isso me parece que as ações não foram ajustadas, não foram corretas, porque não é normal que você tenha, por exemplo, um número de mortes em Cascavel maior do que cidades maiores do que Cascavel, ou, por exemplo, proporcional. Cascavel teve mais mortes, por exemplo, do que Ponta Grossa, que é uma cidade comparável com Cascavel em todos os sentidos, então, do que Maringá, por exemplo, né? Então, em termos proporcionais. Então, cara, como eu falei, eu acho que as decisões foram tomadas, não cabe a mim fazer, lógico que eu tenho a minha visão, mas se eu ficar falando, parece assim que você está explorando uma coisa depois que passou. Mas na verdade o que eu queria da sua resposta era o que se aprendeu com esse período. Por exemplo, vamos supor que num eventual mandato seu acontecesse algo similar, né? Que tivesse que tomar uma decisão inédita, vamos dizer assim, de um movimento que não houvesse, né, precedentes. Sim. O que você acha que nós tomamos de lição nessa pandemia? O que te nortearia para um momento inusitado da história? Estudos técnicos, históricos e pessoas que entendam daquilo para opinar em torno do gestor. Não porque há uma pressão de um segmento, porque há uma pressão da própria imprensa, porque há uma pressão de um outro segmento. Não. As decisões, elas têm que ser, nesse momento, Carlos, baseada no maior número de evidência que você tenha de que o resultado assim dá certo e de outro jeito não dá certo. Então, você tem que se amparar naquilo que há de estudo, de que quando em outras situações semelhantes aconteceram, por exemplo, se você tem uma tempestade, existem casos, muitos no Brasil, no mundo, de tempestades. Quais foram as melhores reações do poder público, da gestão pública, em situações de grandes tempestades? Situações de calamidade quaisquer que sejam, uma grande seca. Existem, certamente, experiências que o mundo já viveu de grandes secas. Como é que se reage a uma grande seca? Então você tem que buscar esses estudos, pessoas que entendem, e implementar a partir dessa visão técnica. E não, como eu disse, de acordo com o que o vento toca, você caminha, entendeu? Com a pressão. O gestor público tem que dialogar, tem que ouvir, tem que ser sensível, mas não pode ser movido por pressão, porque senão você toma a decisão errada só porque A, B ou C pressionou nesse sentido. Além da saúde e da geração de empregos, acredito que um grande desafio que os próximos gestores terão é com relação à educação, né? Ninguém sabe ao certo como fazer para voltar às aulas. Muitos, tanto a rede municipal quanto a rede estadual e a própria rede privada, tiveram que adotar a toque de caixa, um ensino remoto, né? Como é que se pensa isso? Porque a gente vai voltar com turmas com um ano atrasado, especialmente a rede pública. Enquanto não houver uma segurança sanitária maior, as escolas não oferecem segurança, porque não existe estrutura nem de pessoal para oferecer uma higiene para os alunos. Não tem como manter todos os alunos em sala. A gente sabe da falta de vagas, inclusive, né, no ensino infantil, nas creches. Como é que se pensa isso? Como é que inicia o ano 2021 com as crianças? Fora ou dentro das escolas? Veja, cara, as crianças do município são as crianças menores, são as crianças da creche e as crianças do ensino fundamental. Veja, cara, essas crianças, elas são, isso estudos técnicos indicam no sentido, elas são praticamente imunes. E se elas forem acometidas pelo coronavírus, por exemplo, a ampla maioria delas, elas não são, como é que se diz? Elas não transmitem o vírus, me fugiu agora a palavra. Elas não são,
sem sintomas, assintomáticas. Assintomático não significa que não transmite, né? Só significa que ela não tem o vírus. Não, ela não tem a maioria das pessoas assintomáticas não transmitem o vírus. E a OMS descartou essa possibilidade. Mas a OMS, por exemplo, ela tomou uma série de indicações e decisões no mundo que hoje já se reconhece que foi um grande absurdo que a OMS fez com o país inteiro, quebrou uma série de empresas por conta de orientação para lockdown em situações, por exemplo, que não eram recomendáveis o lockdown e que muitos gestores, porque a OMS falava ou porque a pressão da mídia ou da opinião pública indicava, assim tomou decisão, sem se amparar em estudos técnicos. Então, por exemplo, eu acredito que a partir do ano que vem, a partir do início do ano, nós já teremos um outro cenário. Acho que deve já estar muito próximo de se apresentar uma vacina que deve ser, não deve chegar no começo do ano, mas hoje nós já temos um cenário nesse momento de uma certa estabilidade. Então, se você não tem condições de acolher 100% das crianças, certamente você não pode deixar as crianças em casa, lá vão ter eternamente com o subterfúgio, com o argumento de que não dá para retomar. Há estudos muito consistentes que dizem que nos casos das crianças não deveria ter havido lockdown, não deveria ter havido suspensão. Então, por exemplo, são pontos questionáveis, mas são pontos que têm muita sustentação em estudos técnicos. Por exemplo, eu estava estudando já atrás uma entrevista de um grande pesquisador do Rio Grande do Sul que fala nesse sentido com argumentos assim, comprovados cientificamente por muito tempo. Então nós vamos nesse ínterim daqui para lá, claro, isso tem que ser avaliado dia após dia, tem que ser avaliado qual é o número de casos em Cascavel, porque depois de um certo tempo você começa a ter um declínio realmente que normalmente não retoma de novo. Porque você tem esse declínio, você tem que ir retomando a economia. Você veja em Cascavel, já há quanto tempo que a vida do cidadão está praticamente normal. Então, quer dizer, se fecha para algumas coisas, mas para outras coisas, então você não pode ter as crianças em sala de aula. Mas você está autorizado para fazer, por exemplo, eventos relativamente grandes hoje em Cascavel. Aglomerações de pessoas relativamente grandes. Então, quer dizer, são dois pesos e duas medidas. Não pode reabrir porque de fato é um entendimento técnico ou porque com isso você tem toda a máquina pública não gastando dinheiro público, não tendo mais gasto de dinheiro público. Então, se não pode na escola, então não deveria poder em vários outros ambientes, por exemplo, que estão hoje abertos e funcionando normalmente. Então, esse discurso não é bem verdadeiro. Olha, nós estamos abrindo porque tem orientação. Essa orientação, ela é técnica ou ela é política porque não convém trazer as crianças agora porque aumenta gasto, enfim. Então, nós não vamos pensar dessa maneira, vamos pensar realmente em melhorar a qualidade de vida das pessoas e com embasamento técnico para tomar as nossas decisões. E como é que ficaria a estrutura das escolas, por exemplo? Porque hoje as escolas têm um quadro mínimo de limpeza, para limpeza, inclusive terceirizado. Isso, higiene é fundamental nesse caso, porque mesmo que as crianças manifestem menos o vírus, algumas adoecem, né? Sim, inclusive sim. O Paraná tem 3 casos de uma síndrome rara que foi gerada, que provavelmente foi gerada do coronavírus em crianças, que seria uma consequência. Mas as escolas não têm estrutura, a rede pública não tem a estrutura que uma rede particular tem, de manter menos alunos em sala de aula, de ter um quadro de limpeza maior, por exemplo. Como é que faz isso quando você não tem dinheiro para contratar? Cara, não é que não tem dinheiro para contratar. Você tem que ver se essas contratações que estão sendo feitas, inclusive com assessores comissionados num número muito maior, na minha opinião, do que é efetivamente necessário para que a gestão funcione, se as contratações e os pagamentos estão sendo feitos de maneira adequada. Então, se você não tem, por exemplo, você tem que estabelecer, como eu disse antes, tem que estabelecer prioridades. Nesse momento, a prioridade é, como você diz então, se não tem higiene, nós temos que viabilizar os meios, o poder público tem que viabilizar os meios para que se tenha higiene. Nós não podemos nos amparar atrás de um discurso, olha, não tem higiene, nós não temos pessoal para fazer limpeza, então não vamos reabrir. Por exemplo, esse é um argumento que se o prefeito usar isso, ele está jogando contra a cidade de Cascavel, que está deixando as pessoas em casa, está forçando para que as famílias, às vezes muitas mães, por exemplo, sem poderem trabalhar porque tem que ficar cuidando das crianças, enquanto que o poder público tem condições, o poder público de Cascavel, cara, tem condições sim de fazer as contratações devidas dentro do seu limite para fazer higiene em sala de aula. Então isso nós temos condições, eu acredito que Cascavel tem, tenho certeza que Cascavel tem condições, desde que, qual é a prioridade, como você disse, cara, nesse momento? É cuidar da saúde da população e é cuidar da geração de emprego. Essas são as duas maiores prioridades. Cuidar da saúde envolve toda essa questão de higiene, de orientação, inclusive para retomar a educação em Cascavel. É muito fácil você falar que está fechado porque não pode voltar. Tá, mas com base em que você está falando isso? Com base em evidências técnicas mesmo? Ou porque alguém está orientando ou porque é cômodo?
Deixar as UBSs fechadas como ficou tanto tempo. É porque de fato não pode na UBS, mas pode no bar, pode ter evento, pode ter um monte de festa e ninguém fiscaliza. Agora na UBS não pode ir. E as pessoas estão adoecendo mais em casa, adoeceram muito mais em casa porque não podia ir na UBS. Quer dizer, é um discurso com embasamento técnico ou é um discurso que é muito cômodo? Porque enquanto as pessoas não estão indo, o poder público está economizando dinheiro para fazer que, olha, nós cuidamos bem da gestão pública. Isso não é cuidar da gestão pública, isso é fazer propaganda política, né, com o sofrimento alheio. Para a gente encerrar essa conversa, eu gostaria que você deixasse um recado. Por que o eleitor deve votar em você? Primeiro, porque o slogan da nossa coligação diz por que eu sou candidato. O amor por Cascavel é o que nos move. E é verdadeiramente isso. Porque se fosse pensar em mim, eu nem candidato deveria ser. Eu estou muito bem como deputado, estou eleito até 2022, tenho um grande respeito na Assembleia Legislativa. O que me move para ser candidato a prefeito de Cascavel é o amor por essa cidade. É a gratidão que eu tenho pelo que Cascavel me deu. Tudo que eu tenho na minha vida pessoal, inclusive, e profissional, foi Cascavel que me deu. E eu entendo que com esse sentimento, com essa capacidade, essa visão, essa experiência, e as pessoas que estão ao nosso redor, inclusive de maneira muito especial a Samanta, que será a nossa vice, nós temos condições de fazer uma grande gestão em Cascavel. Nós estamos com vontade, nós temos comprometimento com a população, nós não somos movidos por interesses pessoais, nós somos movidos por amor a Cascavel e toda a nossa história que demonstra isso. O fato da gente estar na vida pública há tanto tempo, com ficha limpa, a disciplina que a Polícia Militar me ensinou e o planejamento que a Polícia Federal me ensinou. Não existe operação da Polícia Federal sem um grande planejamento. E é isso que nós vamos fazer em Cascavel. Trabalhar com amor, com disciplina, com respeito pelas pessoas, que é o que eu sempre fiz em toda a minha vida pública, e com muito planejamento, não com improviso. Gestão pública se faz com planejamento e com equipe capacitada tecnicamente, e com a capacidade do prefeito de saber ouvir. E graças a Deus eu tenho essa grande capacidade, que considero uma grande virtude. Eu sei ouvir as pessoas e gosto de ouvir as pessoas. Quando você ouve, você cresce. Quem fala demais dá bom dia a cavalo. Quem aprende mais, quem ouve mais, é muito mais sábio do que quem fala muito. Então, cara, eu espero que a população compreenda, né, esse desejo nosso que é por Cascavel, não é por nós. E nós vamos certamente promover uma gestão muito eficiente, transformadora, facilitadora da vida das pessoas, com prioridades estabelecidas de maneira participativa e não para fazer propaganda ou com a vontade do prefeito. Então, acho que basicamente é isso que as pessoas, se elas conseguirem entender isso, cara, certamente nós vamos ganhar as eleições em Cascavel e vamos fazer uma grande gestão para a população de Cascavel. Muito obrigada, agradeço a todos vocês que nos acompanharam. Até a próxima entrevista.